Olá, queridos amigos e amigas da área, irmãos e irmãs e igrejas aqui da área missionária. Estou me dirigindo a todos vocês, irmãos e irmãs, as igrejas aqui da área, a partir de uma ideia que surgiu há tempos atrás, com obreiros, colegas, irmãos, presbíteros, de que, como coordenador, estaria a partir de agora fazendo uma mensagem por mês para ser colocada para todas as comunidades da área. Com isso, intensificando os contatos da coordenação com vocês, pessoalmente, famílias e as igrejas. E também com isso fortalecendo a integração e a comunhão entre nós nas 10 comunidades aqui da área. Este tempo de pandemia também tem sido um tempo de purificação. Talvez é uma das questões mais importantes, difíceis sim, mas também muito valiosas, que tem ocorrido no coração de muitas pessoas, que tem ocorrido nas igrejas, nas famílias e em diversos lugares, até pelo mundo, de muitas maneiras, um tempo de purificação. Nós vimos Deus nos falando sobre isso em Teresina. O templo foi arrumado, o templo foi reformado na época de parada dos cultos presenciais. Havia coisas estragadas, havia também bastante coisas velhas de anos lá que foram tiradas. E assim como nós arrumamos o templo, reformamos e purificamos, a gente chegou à conclusão, e a primeira pregação que tivemos na retomada do culto presencial foi que assim como o templo foi pintado, embelezado, purificado para ser consagrado a Deus, assim também os nossos corações e as nossas vidas deveriam ser consagrados como templo do Espírito Santo. Posteriormente, Deus nos falou mais a respeito disso. Deus nos falou sobre purificação com a ilustração da purificação do ouro. E é interessante que esta ilustração é usada na Bíblia também. Ela é usada pelo profeta Malaquias, do qual nós vamos ver uma mensagem bem interessante usando esta ilustração. E por isso, nós teremos como tema desta pregação: purificados como ouro, somos povo de Deus. Se formos purificados assim como ouro, então a gente vive como filhos de Deus, como filhas de Deus, como igreja de Deus. Eu convido você para estar agora assistindo e meditando e tirando conclusões interessantes a partir de um vídeo de 3 minutos e meio sobre purificação de ouro, sobre extração do ouro, que estaremos aqui colocando. O ouro é um dos metais mais macios e maleáveis. Ele pode ser achatado para ficar extremamente fino, moldado em formatos, até esticado para formar fios finos, e tudo isso sem quebrar. O ouro não é afetado por água ou oxigênio como muitos outros metais, então não enferruja ou mancha. A maior parte do ouro vem de depósitos de minério, também chamados de depósitos de veios, concentrações de ouro e outros metais nas frestas das pedras. Os depósitos de minério exigem a mineração de rocha dura, o processo de remover pedras que contêm ouro, chamado de minério, através da perfuração e explosões. Os mineiros descem mais de meio quilômetro debaixo da terra. Lá eles perfuram buracos para explosivos usando o que é chamado de perfuratriz pneumática de fundo. Eles furam seguindo um padrão específico determinado em um plano preparado pelos engenheiros da mina. Os engenheiros sabem exatamente onde esses veios de ouro estão, graças aos geólogos da empresa mineradora que estudam as amostras de minério. A empresa coleta essas amostras perfurando profundamente na rocha em intervalos de 15 metros. Essas amostras de broca de diamante, como são chamadas, têm até 100 metros de comprimento e medem 3,5 cm de diâmetro.
O ouro em seu estado natural não é puro. Ele geralmente está entremeado com prata e outros metais. Então o minério removido precisa ser processado para depois isolar e extrair o ouro. 1 tonelada de minério rende apenas 6,5 gramas de ouro. Depois de detonar a rocha com explosivos, os mineiros usam uma máquina para transferir o minério para carros que vão para o túnel principal e depois para a superfície, seguindo depois para a usina. Lá, um triturador reduz os pedaços grandes a pedras menores do tamanho de cascalho. O moinho então as pulveriza até que tenham a textura de areia de praia. A fábrica acrescenta em seguida uma solução de água e cianeto. Aí outro moinho a moe ainda mais até formar uma polpa como lama. Essa polpa flui para grandes tanques de decantação. Os sólidos molhados, sendo mais pesados, caem para o fundo. A água no topo é drenada para outra área. Os sólidos molhados, sendo mais pesados, caem para o fundo. A água no topo é drenada para outra área. Os operários transferem os sólidos molhados para um tanque de agitação e injetam ar. O oxigênio provoca uma reação química entre o cianeto e o ouro preso no minério, fazendo com que o ouro se dissolva e passe para a água em volta. Tambores de filtro, então, separam a água dos sólidos. Esta água agora se junta à água que foi separada antes. Pó de zinco é acrescentado para solidificar o ouro dissolvido. Para fundir o ouro em barras, um coquetel químico precisa ser preparado. Dióxido de manganês, flúor, pó de sílica, bórax e nitrato de sódio. Essa mistura vai separar o ouro das impurezas. Ela é colocada no fundidor, cuja temperatura fica em 1600 graus centígrados. O fundidor é girado de modo que o conteúdo seja aquecido igualmente. Por mais de 2 horas e meia, o ouro mais pesado acaba por afundar, enquanto que as impurezas, chamadas de escória, flutuam para a superfície. A escória é removida. Uma amostra é separada para garantir que ela não contém ouro. Se contiver, ela é levada de volta até que esteja sem ouro. A essa altura, o ouro já esfriou ligeiramente, então ele é reaquecido a 1600 graus centígrados e fundido em moldes na forma de barras. O ouro leva 4 minutos para solidificar e depois 1 hora para esfriar completamente em uma bacia de água fria. As barras de ouro são extraídas dos moldes e qualquer resíduo de escória é removido. As barras de ouro também são chamadas de lingotes. Neste estágio, o ouro é 80% puro. A Casa da Moeda então vai refinar o ouro para uma pureza de 99%, o padrão internacional de pureza do ouro. Agora podemos nos perguntar, que conclusões principais nós tivemos a partir deste vídeo? Eu, particularmente, tirei 2 conclusões. Aliás, 2 questões me chamaram a atenção nesta purificação do ouro. Uma delas é que de 1 tonelada de terra e pedras restam 6,5 gramas de ouro. E isto é claro, falando de terra e de locais onde normalmente os que buscam e exploram o ouro já sabem que tem maiores possibilidades. Mas nós vemos que daria para dizer assim que é mais ou menos como uma gota de água dentro de um balde. O que fica? Fica pouquíssimo. E a pergunta que nós podemos fazer de aplicação para nós é: Deus também tem algo a tirar do meu coração, da minha vida, do meu modo de viver neste tempo? E a outra conclusão, ou a outra questão que para mim chama a atenção é de que a temperatura para a purificação do ouro, depois que ele já é colocado nos recipientes, essa temperatura é altíssima, 1600 graus.
Eu estou em Teresina e aqui no Nordeste, na maioria dos lugares, é assim. Quando chega nos 35, nos 38, às vezes 40 graus, a gente vê que é sufocante, a gente vê que é difícil de suportar. Mas a temperatura para a purificação do ouro é de 1600 graus centígrados. E nós podemos nos perguntar também, Deus está permitindo neste momento, nestes tempos na minha vida, uma temperatura alta de alguma dificuldade, de alguma dor, de algum problema para purificar? Talvez a nível de família, ou mesmo a nível de igreja, Deus está permitindo, Deus está usando uma temperatura alta, mas com seu bom propósito poderoso de amor para nos purificar. Vamos agora para o texto onde Malaquias usa a ilustração da purificação do ouro. Esse texto nós temos em Malaquias capítulo 3, os versos 1 a 5. Deus diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. O contexto de Malaquias é o seguinte: Malaquias foi um dos últimos profetas antes de João Batista, já no Novo Testamento, com a chegada de Jesus, uns 400 anos antes de Cristo. Malaquias está falando para o povo de Israel estas palavras. E a situação é de muita idolatria, corrompimento, desonestidade e afastamento de Deus. Aquele que era para ser povo de Deus, povo de Israel, não está sendo povo de Deus. É claro que sempre tem um pequeno percentual, mesmo nos tempos piores, de mais afastamento de Israel ou dos cristãos em determinados lugares, sempre tem pessoas fiéis. Mas no tempo de Malaquias, como de muitos profetas, é apenas um pequeno percentual. E no geral, como povo, o povo está corrompido, idólatra e infiel a Deus. A tal ponto que nós podemos lembrar que duas das frases mais fortes que nós temos na Bíblia são citadas por Malaquias. Eu odeio o divórcio. É uma frase muito forte que Malaquias cita. E por quê? Porque muitos homens estavam deixando as suas esposas, inclusive as israelitas, porque havia muitas mulheres dos povos ao redor que eram sedutoras e idólatras ao mesmo tempo, e com isto casamentos desmoronavam, a vida conjugal se tornava em infidelidade, as casas e famílias estavam em destruição. E Deus quer purificar isto. Queria e quer hoje também. Outra palavra muito famosa que você talvez lembre, dita também por Malaquias, é Deus perguntando: e alguém pode roubar a Deus? E Deus diz: sim,
vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Tal era a infidelidade do povo de Israel. Um exemplo era que, para disfarçar, muitas vezes, ao invés de trazer um animal perfeito, que eram as ofertas da época e as suas orientações, muitos traziam animais doentes, mancos, para dar uma oferta e dizer que tinham cumprido a obrigação. Mas estavam distorcendo ou nem realizando ofertas e dízimos em fidelidade a Deus. Esta é a situação naquela época. E a pergunta é, o que Deus diz para o povo de Israel? O que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel? Deus está se dirigindo mais uma vez com amor, mas também com a verdade e a autenticidade que também é característica de Deus. Ele se dirige a eles e diz, eu quero purificar vocês, eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês vivam verdadeiramente como filhos meus, como família minha, como povo meu. E esta palavra e esta mensagem, Deus também diz para os cristãos brasileiros, diz para você, para mim, diz para nós nas igrejas da área, tendo pouco ou muito a purificar em nossas vidas, tendo pouco ou muito a purificar em cada igreja, mas Deus está dizendo, eu amo vocês, eu quero purificar vocês, eu quero também que vocês se arrependam naquilo que é afastamento da palavra, ou naquilo que é procrastinar, aguardar, deixar de lado, ficar de braços cruzados, não ouvir os chamados missionários e missionais que Deus tem, enfim, por diversos motivos, Deus também está dizendo, eu quero purificar vocês, eu quero vocês consagrados como filhos meus, como famílias minhas, como igrejas aqui da área. É um grande convite, um convite desafiador, mas que é importante lembrar que Deus está colocando para nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos valoriza, porque Ele nos quer junto de si, porque Ele nos quer como povo seu, como suas igrejas. Eu quero trazer também a conexão deste texto e dessa mensagem com dois textos que eu penso que ainda enriquecem muito mais a nossa mensagem. A primeira é do Salmo 18, versos 25 e 26, onde a palavra nos mostra, esses dois textos que eu vou trazer nos mostram que há uma correspondência entre o agir de Deus e o nosso. Deus sempre nos ama, nos dá possibilidades, nos chama para si, mas nós respondemos, correto ou incorretamente. Mal ou bem, nós respondemos. E conforme nós respondemos, Deus também dá novas respostas. Ou há uma correspondência, uma correlação do agir de Deus a partir da maneira como nós respondemos. Então, Salmo 18, 25 e 26 diz assim, para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, íntegro também. Para com o puro, o limpo, puro também. Para com o perverso, inflexível. Veja, Deus diz para com aquele que é benigno, quer proceder em benignidade, eu me mostro benigno também. Para com aquele que é íntegro, honesto, ele vai experimentar da minha graça e honestidade também. Para aquele que é puro, que quer jogar limpo, vai experimentar pureza e purificação da minha parte. Esclarecendo bem este versículo, essa parte do versículo e inclusive do tema. Nós nunca ficamos 100% purificados ou nunca conseguimos chegar sempre perfeitos diante de Deus. Não é isso que o texto está dizendo, mas o texto fala de pessoas que se apresentam diante de Deus para serem sempre limpos e purificados em arrependimento quando erraram, que pedem perdão, e que também estão dispostos a entrar num processo de purificação transformadora, de transformação purificadora, de crescimento em purificação, de purificação com crescimento e amadurecimento espiritual, individual e também como igrejas. E aí nós vamos experimentar para com o puro, puro te mostras. E ainda há um alerta aqui.
Se alguém quiser perverter, distorcer, até disfarçar dentro da igreja, essa palavra diz no final, para com o perverso, inflexível. Aí Deus se mostra resistente, ele vai apenas experimentar resistência da parte de Deus. Mas com o puro, puro te mostras. E vai na mesma direção, uma outra palavra grandiosa, que Jesus nos fala em Mateus capítulo 5, verso 8, onde ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sim, Deus quer limpar o nosso coração, e os que buscarem isso vão experimentar duas coisas. Vão ser felizes. Jesus chama estes, assim como alguns outros, os humildes, os mansos, Jesus chama de bem-aventurados. Felizes. Feliz é você, se você está no caminho e sempre busca a pureza e a purificação. E Jesus ainda diz, porque eles verão a Deus. Isso aqui não se refere apenas a ver Deus face a face na eternidade, o que vai ser maravilhoso. Mas aquele que joga limpo, como se diz, aquele que percorre o caminho da purificação, que se deixa purificar como ouro por um ourives por Deus. Jesus diz, ele vai ver a Deus, ele vai ver o agir de Deus, ele vai experimentar a graça, o poder e amor de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu diria isso é para uma igreja também. A igreja que agir assim, mesmo que longe da perfeição, mesmo que com suas limitações, mas se ela quiser ser fiel, limpa, purificada, ela vai ver o agir de Deus e o agir de Deus nela e através dela. Eu quero colocar para vocês, para nós, na verdade, uma aplicação em 4 pontos. Número 1, não tenha nada para esconder. Você não precisa falar dos seus problemas maiores e não resolvidos, que talvez você segurava até aqui, para todos, mas procure pelo menos uma pessoa para compartilhar e analisar e buscar libertação e transformação. Não tenha nada para esconder. Número 2, purificação é decisão. Você é que vai decidir se quer ser purificado ou não. Eu lembro de alguém que há pouco tempo atrás falou, eu vou procurar alguém que, quando era menino, eu debochei dele. Faz mais de 30 anos, mas eu quero ficar limpo disso. Eu quero pedir desculpas para este homem, pelo que eu lhe falei nos tempos de menino. Um exemplo muito legal. A gente precisa purificar tudo para ter uma paz completa. E para todos os canais estarem limpos e abertos para o agir de Deus. Número 3 da nossa aplicação. Peça purificação orando. Leve sempre as suas questões e continuamente em oração a Deus. E número 4, purificação é também processo. Algumas coisas levam algum tempo, tem estágios de transformação e purificação. E para isso eu recomendo, esteja em aconselhamento com algum irmão ou irmã, esteja em discipulado com algum irmão e com alguma irmã. Para finalizar, queridos amigos e amigas, queridas igrejas aqui da área, este é um tempo de dúvidas, este é um tempo de angústias para você, para mim, para as igrejas, para muitas famílias, para todos nós, em menor ou maior medida. Mas é um tempo que pode ser precioso, é um tempo que Deus quer que seja precioso para todos nós, como filhos seus, como família sua, como igrejas suas. E Ele nos chama, venha para a purificação, para viver como filhos, para vivermos como famílias, para vivermos como igrejas purificadas, consagradas e testemunhas dessa sua pureza, amor e consagração aqui no Nordeste. Purificados como ouro, seremos povo de Deus. Purificados como ouro, seremos igrejas de Deus. Amém?
Convido você para orarmos. Acompanhe, fechando seus olhos e também abrindo suas mãos. Senhor, abrimos nossas mãos e junto queremos abrir o coração para dizer: opera pelo sangue de Jesus para nos purificar e nos tornar puros como ouro. Opera pelo Espírito Santo para nos purificar e nos consagrar a Ti como pessoas, como famílias e como igrejas. Ó Deus, nós reconhecemos falhas, limitações, certamente Tu apontaste impurezas e imperfeições para nós, mas nós queremos abrir corações, vidas, para que Tu estejas agora operando perdão e transformação. Nós oramos conforme a grandiosa palavra de Salmo 18 e pedimos a Ti, ó Senhor, que a Tua benignidade nos alcance para sermos benignos. Pedimos que a Tua integridade perfeita nos torne íntegros. Pedimos que a Tua pureza também alcance nossos corações, nossas vidas, nos purifique em transformação, nos transforme em purificação. Ó Deus, e nós pedimos por isso que que Mateus 5,8 nos diz, onde Tu falas, Jesus, que é bem-aventurado aquele que tem um coração puro. Então limpa nossos corações para serem puros, faz-nos bem-aventurados, vivendo em transformação e purificação, e assim vendo em nossas vidas, em nossas casas, vendo dentro e através das igrejas da área missionária aqui, o agir de Deus, ver a Deus e as Tuas obras, Senhor, em nós e através de nós, para a Tua honra e glória. Nós pedimos isso, nós Te agradecemos por isso e cremos no Teu nome, Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um abraço virtual, mas carinhoso para vocês e para as igrejas da área aqui. Amém.